senhor das estratégias. Ele era um estrategista, esse homem. E ele tinha por costume de pegar os seus adversários e cortava os seus polegares das mãos e dos pés. E eu estive meditando nesse texto, busquei informações, fui até no Google para saber de algumas coisas, o porquê dessas coisas e qual era a função. E descobri umas coisas. Já sabia que sem esse dedo nós não temos identidade, porque ele é onde nós colocamos a nossa digital. E são quase 8 bilhões de pessoas que existem no planeta e nenhuma deles tem uma igual à minha. A minha digital, ela é única. E você tanto perde a sua digital, isso demonstra, você faz perder quem você é, e perde a sua identidade, tu deixa de ter uma identidade. Por outro lado também, existe um fato de que quando você perde esse dedo, você perde algumas habilidades, né? E uma delas, por exemplo, uma coisa simples: você não consegue abrir um pacote de biscoito somente com os 4 dedos. Sem esse dedo você não consegue fazer nada. Por exemplo, eu estou segurando o microfone, talvez se eu tivesse sem esse dedo, eu teria que usar ele assim, e com o tempo parece que tu vai perdendo as forças, e esse dedo ele te ajuda a te manter a firmeza em tudo que você segura. Por outro lado também tem os dedos dos pés. Vocês podem reparar que quando nós calçamos o nosso sapato, geralmente a marca fica sempre no dedão, né? Parece que é onde você coloca o maior peso. E esse dedão ele faz com que você ande em linha reta. Sem esse dedo do pé, você perde o equilíbrio. Apesar que no século 21, hoje com as operações, quem perde esse dedo, ele ainda tem uma facilidade de conseguir viver bem. Mas naquela época se perdia o equilíbrio, as pessoas deixavam de caminhar e como se estivesse andando meio bêbado, porque o dedo do pé, ele traz o equilíbrio. E eu estive pensando, nossa, mas como esse cara tinha uma mente fabulosa, vamos dizer assim, ruim, sim, mas tinha uma inteligência muito grande, por ele saber usar essas coisas. E ele disse que quando prenderam ele, havia 70 reis que ele tinha cortado os polegares da mão e os polegares dos pés, e esses 70 reis comia sobre a migalha da sua mesa. E o que quer dizer isso? Nós sabemos que antigamente um rei, quando ele saía a pelejar contra outro reinado, geralmente o rei, na peleja, ele era o primeiro a estar na frente da batalha para encorajar os seus soldados. Até nos filmes nós vemos isso, que o rei é o primeiro a estar na frente e demais grandes soldados, mesmo que ele não brigue com todas as forças, mas ele está ali para incentivar os seus guerreiros a ir à guerra. E detalhe, se tirasse o dedão, como ele ia usar uma espada? Você já tentou cortar uma batata, que é uma coisa mole, ou uma salsicha, com apenas 4 dedos? Já fez o teste? Hoje eu tentei cortar um pão, pensando nisso, não corta de jeito nenhum. Então o homem não tem habilidade com a espada, e sem contar com o dedo do pé. Imagine só o trópico que ele fica tentando segurar uma espada e ao mesmo tempo todo mole, como se estivesse bêbado numa guerra. Então ele ficava impedido de ir à guerra, e automaticamente, se ele estava impedido, o seu soldado também encontrava impedimento de guerrear, porque o seu rei foi dominado. Então Adoni-Bezeque, a sua estratégia era tão grande que esses 70 reis comia da sua migalha. Em que sentido? Ele cobrava tributo, aquele rei devia prestações a ele, ele tinha um domínio sobre essa situação. E eu estive pensando e repensando, e pensei numa coisa, que só os guerreiros perdem essa habilidade. Só a liderança que perde essa habilidade. Ele não cortava do soldado, ele cortava dos reis, talvez até dos generais, porque a história de Adoni-Bezeque é pequena, ela só fica incluída nesses pequenos versículos que nós falamos aqui. Esse rei, provavelmente ele cortou muito o dedo de general. Mas aonde nós queremos chegar com isso e com essa palavra? É porque estamos vivendo um momento, irmão, tão
difícil. E eu imagino que o diabo, que é o nosso adversário, Satanás, que é o acusador, ele tem feito isso com muitos crentes e tem tirado a palavra da mão dos crentes. E não somente a palavra, mas como tem feito muitos crentes também parar de caminhar. E eu fico pensando que no mundo espiritual, quantos de nós perdemos o polegar da mão, porque não temos mais prazer em desfolhar as escrituras sagradas, ou obtê-la ela na mão. E o interessante é que Efésios, se não me falha a memória, Efésios no capítulo 6 e o versículo 15, é a parte B do versículo, diz que os nossos pés tem que estar preparado, ou melhor, que os nossos pés tem que estar preparado para a preparação do Evangelho. E o versículo 17 diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. E quanto de nós, irmão, hoje deixamos essa habilidade, perdemos o equilíbrio da nossa vida e andamos como trópicos diante do Senhor e já não andamos mais em linha reta. Perdemos a habilidade de buscar a Deus, perdemos a força de estar na casa do Senhor, temos dificuldade para buscar a Deus e fazer a sua caminhada, temos dificuldade de nos entregar ao Senhor e de fazer com que o Senhor mude a história da nossa vida, porque infelizmente temos um Senhor estrategista. Temos não, mas no mundo existe um Senhor estrategista que tem tirado essa habilidade do equilíbrio, que tem tirado a habilidade do crente caminhar, porque hoje, com a atual circunstância que nós vivemos, nós, como eu falo aqui, nós recebemos diariamente as informações todos os dias, e as informações que vai chegando, ela vai nos enchendo, e chega um momento da vida, da nossa vida, que não temos mais o prazer de buscar o Senhor. Quantos de nós, às vezes, no domingo, que vai chegando perto da hora de ir para a igreja, acontece uma série de coisas, e às vezes bate um desânimo, dá vontade, né, Davi, às vezes, de dar aquele cochilo. Eu estou falando isso, irmão, porque acontece comigo também. Quantas das vezes, às vezes, dá 5:30 da tarde, e bate aquele soninho gostoso, né? Aí eu dou aquela deitada, minha esposa, tu vai deitar agora, tá na hora do culto. Eu falei, não, mas não vou dormir não, porque eu sei da minha responsabilidade. Mas vem aquele sono, só 5:30 da tarde. Quando acaba o culto não tem sono, se bobear passa até a noite acordada, né? Então, o inimigo ele tem trabalhado de forma a tirar a nossa caminhada. E o interessante é que na casa do Senhor é que nós voltamos a ter alegria. Porque às vezes passamos um dia atribulado, um dia chateado, acontece várias coisas durante o dia, e se nós deixamos de vir à casa do Senhor, nós não ouvimos a palavra, nós não louvamos o Senhor. Podemos até botar um rádio, ligar o nosso smartphone, ouvir um hino, alguma coisa, mas ele não satisfaz como se nós nos satisfazemos na casa do Senhor. Porque aqui nós ouvimos hinos, nós aqui ouvimos palavra, ouvimos testemunho. Eu, por exemplo, hoje, confesso aos irmãos, que eu vim meio abatido, mas tu acredita que a palavra que a irmã Joyce deu aqui me deu uma alegria? Aleluia. Me deu alegria de ver que ela reconheceu, não porque a igreja esteve lá, mas ela reconheceu que o Senhor toma conta dela, como o nosso irmão Joilson, que passou uma dificuldade, a corrente poderia ter batido no seu corpo, abrindo um buraco, e hoje não está mais no nosso meio, mas já reconheceu. E isso me alegra, me dá vontade de voltar de novo, porque eu sei que Deus está fazendo alguma coisa. Então é na casa do Senhor que nós temos a fartura de alegria. Nós vemos outros exemplos do próprio Asaf, falando a respeito dele no Salmo 73, que ele começou a olhar a facilidade em que as pessoas não crentes tinham de receber do céu algo que ele não recebia por ele ser crente. Ele chegou até a dizer que na morte dos ímpios, até na morte eles eram abençoados. E quanto a mim, só problema, só dificuldade.
Mas o versículo 16 do Salmo 73 diz que até que ele entrou na casa do Senhor, então ele viu a diferença. Olha só que coisa interessante. Eu me lembro também de outro texto, pensando em Jesus quando era criança, que seus pais foram em Jerusalém o adorar, e ali adoraram, fizeram o que fizeram. Mas uma coisa que me chama a atenção, não é bem a mensagem, mas parando aqui para raciocinar, eu acho que José e Maria estavam meio estranhos, porque esqueceram de Jesus. E a Bíblia diz que eles andaram 3 dias, depois de 3 dias eu falei, cadê Jesus? Ficou no templo lá em Jerusalém, sabe? E a Bíblia diz que eles voltaram de caminho e encontraram Jesus aonde? No templo. O Salmo, tem um Salmo também que diz que uma coisa pediu o Senhor, se eu não me falha a memória, 27, né? Versículo 4. Uma coisa pediu o Senhor, e a buscarei, que posso morar na sua casa todos os dias da minha vida, e contemplar a sua formosura. O prazer de estar na casa do Senhor. Salmista também, no Salmo 122, diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha, irmão, o prazer de estar na casa do Senhor. Davi também chega a contar em outro salmo, que diz que o zelo pela casa do Senhor o consumia. Entendo eu que Davi era o tipo do cara que quando chegava no templo, ele faz assim igual o Júnior. Eu não mando o Júnior varrer aqui, mas ele pegava, varria, talvez limpava, fazia alguma coisa. O zelo pela limpeza, o zelo pela casa do Senhor consumia. Ele adorava estar naquele lugar. E a estratégia do inimigo, irmão, hoje é cortar o dedão dos nossos pés, como fez Antônio Bezeque com os reis, tirando o prazer das pessoas de estarem aqui. Às vezes a pessoa tem prazer de estar em qualquer outro lugar, menos na casa do Senhor. O Salmo 84 fala sobre isso, que na sua casa até os passarinhos louvam ao Senhor, até o pardal canta. Olha só, e diz também que nos átrios do Senhor ficar 1000 vezes. Imagino eu, nos átrios, quer dizer, na varanda, no quintal, antes de entrar dentro da casa do Senhor, a alegria já o consumia. Davi disse, só o fato de ir. E às vezes a gente não tem esse prazer. Somos pessoas que temos dificuldade na caminhada, de andar, de buscar o Senhor. Sem contar também que Ele tem trabalhado nas nossas mãos. Ele tem tirado a espada, Ele tem deixado nós somente com 4 dedos, e não temos habilidade mais de usar a espada. E as pessoas pensam que espada é somente uma arma de guerra para ferir, mas diz as Escrituras Sagradas que a espada também é defesa. Você não ataca. Já viu a luta de espadachim? É pim-pá, pum, né? Então ele se defende e também ataca. Aí a espada também ela serve para outras coisas. Para quem vê filmes antigos, vê que a espada não somente ela cortava, ela defendia, mas como atacava, como também no meio da mata, cortava a galha, preparava a lenha, preparava até a carne com espada. E nós perdemos essa habilidade de usar aquilo que o Senhor tem dado na nossa mão, que é a palavra de Deus. Paulo chega a dizer para Timóteo que é para ele saber manejar bem a palavra. E nós perdemos a habilidade de manejar a palavra do Senhor, de obter informações dela, de ter ela como o nosso escudo e o nosso bloqueio. Usamos a palavra somente às vezes na estante, como amuleto. Eu lembro de uma coisa que uma irmã passou lá em Olaria, quando eu era de lá. E essa irmã, toda vez que o pastor chegava na casa dela, ela lamuriava as suas dificuldades na sua casa. E o pastor orava, tal, aquela coisa, abençoava e ia embora. Não demorava alguns meses de novo, estava a irmã lá com a mesma ladainha, com aquela conversa com o pastor. E o pastor pegou, viu que a situação da irmã era um problema financeiro, pegou R$50 e botou lá no meio da vida da irmã, pescou e deixou lá no armário. Foi embora. Se não me falha a memória, tinha passado uns 2 meses, estava a irmã de novo chamando o pastor para ir na casa. Ele foi lá. Só que dessa vez ele teve sabedoria. A irmã, pega a sua Bíblia lá que nós vamos ler uma palavra de Deus.
abre no capítulo tal, ele gravou, abre no capítulo tal, no versículo tal. Quando a irmã abriu, caramba, R$50, acha aqui, pastor. Então havia 2 meses que ela não pegava nada de valer. Aí ele falou, agora descobriu o seu problema. Sabe, irmão, às vezes o problema está diante dos nossos olhos. A bênção e a vitória também está diante dos nossos olhos. E às vezes a gente não sabe onde bater. Jesus disse, né, se vocês sendo homem, sabe dar bons presentes aos filhos de vocês, quanto mais eu. Qual é o pai? Jesus disse que o filho lhe pedindo um brinquedo, vamos dizer assim, eu vou traduzir, né, vamos trazer aqui para os dias de hoje, que o filho lhe pedindo um brinquedo ia dar uma cobra para ele brincar? Não. Qual é o pai? Qual é o filho que pedindo um ovo daria uma serpente? Jesus disse, não. Quanto mais eu. Se vocês sendo ruins, maus, pecadores, sabe dar bons presentes, quanto mais eu. Não é à toa que Jesus disse, bate e a porta ela vai se abrir, pede e você vai receber, porque aquele que busca, ele encontra, e aquele que vai atrás, ele acha. É assim que Jesus nos trata, irmão. Quando viemos atrás dele, temos a tendência de achar aquilo que queremos, mas quando deixamos de caminhar, deixamos de usufruir da sua palavra, nós perdemos, porque os presentes de Deus, eles estão para nós aí, mas não sabemos usufruir, porque temos um Adoni-Bezek dentro da nossa casa, e entregamos o nosso polegar, perdemos a nossa identidade. E quando você fala de identidade, lembro eu o seguinte, que às vezes você perde o caráter. Hoje as pessoas olham, né, só fazendo uma comparação, nossa, como o Luca era um bom crente, mas olha hoje como é que está. Olha como o Marcelo era legal, e hoje está tão estranho, sabe? O inimigo vai tirando a nossa identidade e a gente vai criando outros tipos de identidade. No mundo, as identidades já se perderam. Se o camarada é chamado de Elias, no mundo ele é Elias maluco. Não é assim? Tem uns nomes estranhos. Se o camarada é chamado pelo nome, depois ele chama 3N, 2N. É os nomes estranhos que os traficantes ganham. 175, não é assim? Se o cara aí que chama 175, esqueci o nome dele. Então a gente conhece as pessoas até pelo vulgo. Porque o inimigo tira a identidade das pessoas, esse é o trabalho dele. Mas quando caminhamos, nós ganhamos uma identidade nova. Deus pega o seu polegar e carimba lá, servo do Deus Altíssimo. Lembra daquela mulher que estava na sua casa e quando o dia Eliseu passava? E o interessante é que ela nunca trocou uma prosa com Eliseu, ela nunca bateu um papo. Eliseu não abriu a revista da escola dominical para ensinar alguma coisa, e nem a Bíblia, e nunca deu a paz do Senhor àquela mulher, ele só passava de longe. Mas ela conhecia a sua identidade, ela leu a sua biografia, ela viu a sua digital identidade. Vejo que aquele homem é um santo homem de Deus. Quando nós tiramos a Adoni-Bezek da nossa casa, nós ganhamos uma nova identidade. A nossa digital muda. Temos força na mão para lutar contra o inimigo. Apesar que, se não me falha a memória, 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4 diz que a gente não deve ignorar os ardis de Satanás. Quer dizer, não devemos ignorar as suas artimanhas, as suas façanhas, a sua forma de lutar. Mas às vezes nós não sabemos com quem estamos lutando, não sabemos preparar para a luta. O lutador do UFC, antes dele ir à luta como adversário, ele vai procurar conhecer quem é seu adversário. Ele assiste os DVD das lutas, das melhores lutas, quais os melhores golpes que ele dá, qual é a sua fraqueza, as suas derrotas, para ver onde ele foi derrotado, para quando ele vai cair no ringue, ele sabe quem ele está encarando. E às vezes a gente não conhece o nosso inimigo. A gente não compra um CD de diabo para ver. Deixa eu ver aqui, passa aqui rapidinho, bota ali vamos ver como é que o diabo age, aí bota na televisão para ver. Não dá para ver. A gente conhece o inimigo
através daqui, da espada. Sabe, a gente não conhece com quem a gente está lutando e perdemos a nossa identidade. E o equilíbrio? Somos tão desequilibrados. O mundo anda desequilibrado. Porque a dor do deserto tem tirado o poder da caminhada, a vontade, sabe, de estar com o Senhor. Temos prazer para muitas coisas. Temos prazer para muita coisa. Temos o prazer de uma boa lanchonete. Tenho prazer quando o Alex me chama: pastor, vem aqui na minha casa. Aí ele me dá aquele café lá, maravilhoso, né? Mas a gente bebe assim mesmo para fazer desfeito. Tenho prazer quando eu vou no Lucas. O Lucas é diferente. O Lucas não me dá café não, mas ele quer deixar o pastor gordinho, assim igual ele. Ele está lascado, mas não vou ficar não. Sabe, quando eu chego na casa da irmã Joyce, aquele garrafão de 5 litros, toma aí, pastor, bebe aquele cafezão na garrafa amarela, né? Sabe, a gente tem prazer às vezes de ir a muitos lugares, mas quando se trata de Deus, nós criamos um bloqueio, perdemos o equilíbrio, andamos parece que em corda bamba, sabe? Estamos igual aquele hino antigo que canta por aí, que diz que um crente sem Deus é como uma folha seca caída no chão que vai para onde um vento levar. Não é o crente sem Deus no caso, né? É o homem sem Deus. Mas eu puxo essa palavra para o crente que deixa de caminhar. Ele é como uma folha seca, ele é levado por todo o vento de doutrina. Desculpa aqui, irmão, mas sou obrigado a dizer, ficamos igual aquele programa do Francisco Silva. Nem sei se esse homem ainda está vivo, da Rádio Melodia, né? Tem um programa desse que diz o que vai pelas igrejas. Não tinha um programa assim antigamente? Ou tem ainda? Alguém ouve a melodia? Ouve? Então não tem alguma coisa o que vai pela igreja. Perdemos o equilíbrio e nós ficamos o que vai pela igreja, sabe? Não mantemos uma posição de ser fiel ao quartel aonde nós nos alistamos. Temos dificuldade na caminhada, temos dificuldade de ouvir. E eu aprendi, irmão, uma coisa muito interessante. Aquele texto da palavra de Deus, que se encontra, se não me falha a memória, Romanos 9,17, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E descobri agora, pouco tempo depois de 28 anos de crente, eu descobri que aquele texto no original, e eu pensava que a fé vem pelo ouvir, porque está escrito assim, para nós que somos brasileiros. Mas no original diz que a fé, ela vem por assimilar aquilo que você ouve. É diferente. Não é somente por ouvir, porque ouvir, o mundo está ouvindo, as pessoas estão ouvindo, mas quando você assimila, você entende, você para e ouve. O que esse cara está querendo dizer? Deixa eu buscar aqui. É isso que cria a fé. E às vezes a gente não dá ouvido o que se é dito, o que se é pregado. Eu já fiquei aqui, eu nem precisava pregar, que a palavra que o pastor Alex deu aqui foi uma bênção. Eu falei, para mim, eu já terminava agora, depois que ele falou. Mas sabe, eu ouvi o que ele disse, entendi o que ele quis dizer. Quando o Lucas falou aqui, eu entendi a sua palavra, eu entendi o recado da Joyce, sabe? Eu entendi o recado do Joelho, porque prestei atenção. Ouvi, entendi, assimilei, guardei. E isso vai me dar poder para eu caminhar mais e deixar de ser desequilibrado. E hoje estamos vivendo um momento de oscilação, sabe? Um momento que andamos na corda bamba, não sabemos para que lado ir e que igreja devo servir, aonde devo andar, qual pastor devo ouvir. Porque o desequilíbrio está tão grande que o apóstolo Paulo disse a Timóteo que chegaria um tempo que alguns teriam comichão, quer dizer, coceira nos ouvidos, e seguiria qualquer pregador, com qualquer vento de doutrina. E não é à toa que Jesus disse: olha, quando disserem, eis ali, não vai lá, eis aqui, não vai lá. Porque a ovelha, diz as Escrituras, ela ouve a voz do seu pastor e entende. Eu tenho um cachorro lá em casa chamado Shake, né? Ele está pequenininho, mas botamos um de shake dele. E quando a gente chega e grita, Shake!
rapidinho, levanta a orelha, e se ligar, vem cá, chefe, vem dar um rabo rapidinho. Ele ouve a voz do seu dono. Mas os crentes, muitas das vezes, não ouvem a voz do seu pastor, porque perdeu a habilidade de caminhar, perdeu o equilíbrio da vida. E qualquer som que passa, entra na sua mente, é aqui, é acolá, é ali. Sabe, irmão? Está na hora da gente tomar a diretriz novamente dos caminhos. Está na hora da gente segurar a espada com firmeza e não perder a identidade. Está na hora da gente colocar os sapatos nos pés e estar pronto para a pregação do Evangelho. Está na hora da gente assumir o capacete da salvação, pôr a espada do Espírito na mão, que é a palavra de Deus, e ir avante, vestir as couraças e assumir o papel de guerreiro, porque o rei, ele não perdeu o dedão, ele está na frente, esperando que os seus guerreiros venham atrás, fazendo a obra de Deus. O guerreiro está na frente, irmão. E o guerreiro está aqui nessa noite, te convidando que você marche juntamente com ele, que você marche com a sua igreja, que marche com o seu pastor, que marche com os seus obreiros, e que seus obreiros marchem com o seu pastor e vão adiante, porque a guerra é grande. Aleluia! Não é à toa que a Bíblia diz que os campos estão prontos, eles estão brancos, pronto para a ceifa. Mas está faltando o ceifeiro, está faltando os capinadores, os jogadores de semente, está faltando aquele que põe a mão no arado, né? E faz o buraco para que o outro venha jogar semente, o outro venha regando. E infelizmente, o tempo que nós estamos vivendo, ele está tão estranho. É desequilíbrio, é falta de espada na mão, é desequilíbrio para a caminhada, falta de espada na mão, segurança naquilo que quer fazer. É que a gente às vezes até estranho, sabe? Que alguém olha e às vezes a gente entende, pô, será que eu estou no caminho certo? São tantos caminhos que as pessoas apresentam, tanta palavra, que às vezes até a gente que às vezes é um pouco mais maduro, olha, coça a cabeça, eu no caso coço a careca, né? Eu fico pensando, será que está certo? Será que eu estou praticando certo? Tem hora que eu me pego orando e pergunto, Senhor, é isso mesmo? Porque é tanta coisa que a gente vê, é tanta coisa que a gente participa, são tantas notícias, são tantas pregações, são tantas doutrinas ou costumes, que às vezes a gente acha que está no caminho errado. Mas eu me lembro de Asaf no versículo 16 do Salmo 73, quando eu venho, e que eu participo do caminho do Senhor, dos cultos, que caminho, aí eu observo, caramba, estou no lugar certo, estou no caminho certo, estou no momento certo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos perdoe e nos guarde, que Deus tire os adornos de Ezequiel de nossa vida, e que nós, irmão, possamos manejar a espada e caminhar bem diante da presença do Senhor. Amém?